Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Pessoal, o assunto de hoje é um assunto extremamente importante para você, pai e mãe. Você sabe qual é o poder que o esporte pode trazer para seu filho? Então, a gente vê hoje em dia as crianças muito dentro de casa, nos seus celulares, nos seus computadores, e a gente esquece que existe uma vida lá fora. Só que essa vida lá fora, por mais que você ache que é preocupante, porque é muito perigoso, entenda que o esporte, quando entra na vida do seu filho, ele vai trazer benefícios. Desde começar a ter esportes individuais, ele se ver como uma pessoa e ele ver os seus limites. Esporte coletivo, onde eles começam a entender que eles fazem parte psicossocialmente de um local, que vai depender dele e que ele tem que fazer a parte dele dentro de um coletivo. Para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe 3 convidados de peso, realmente, nenhum obeso, tá? Mas de peso, para a gente falar sobre a atividade física na infância e o poder que ela tem na vida adulta. Do meu lado esquerdo aqui, Camila Valdez, ela já veio importada. Camila, que é triatleta, professora de educação física. Ela fez, a gente vai falar sobre isso, ela foi para o campeonato mundial do meio Ironman, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência e assim, eu tenho uma admiração enorme por ela, por tudo que a gente vai falar aqui sobre persistência, foco, resiliência e tá sempre se mantendo no topo. Camila, seja bem-vinda, tá meio rouca hoje, mas vamos lá. Oi, Jeff, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui no seu podcast. Do lado dela, Silvia Forsberg, é isso mesmo? Uhum. A Silvia foi, cara, a Silvia, quando eu entrei no triatlo, eu comecei a treinar com ela. Ela falou, Jefinho, a gente fez lá atrás cursinho pré-vestibular. Não precisamos falar sobre idade, né, Silvia? Não, com certeza. Mas a Silvia é psicóloga clínica e psicóloga do esporte, atendendo atletas amadores de diversas modalidades. Trabalha também com projetos socioambientais e esportivos com crianças e jovens. Triatleta, amadora e fisioterapeuta. Tem mais alguma coisa, nega? Porque tem muita coisa. Não é fisioterapeuta, não? A gente colocaram um fisioterapeuta aqui, eu tô falando, rapaz, a mulher tá fazendo de um tudo. Não. Mas vamos lá. Adoro fisioterapia. Mas ainda não, né? Não. Vai ver, eu tô pensando já no futuro. Olha, já mentaliza. Silvia, seja bem-vinda também para o meu podcast. Obrigada, Jeff. Foi um prazer enorme e vai ser uma manhã muito boa estar conversando aqui com vocês. Todos são educadores físicos, já foram esportistas, né? Então a gente vai ter bastante conversa aqui. E aqui do meu lado direito, ele que é especialista em treino funcional, humorista agora, porque eu vi hoje você dançando. Ó, tu vendo a meia seara, Michelzinho. Não? Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, rapaz. Tu tava dançando música baiana, eu falei, nunca será. Rapaz, a gente tem que fazer de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo muito conteúdo sério. E o principal de tudo, meu amigo, é trazer informação e trazer essas pessoas pro nosso mundo. Ô, Michel, eu queria estar lá pra dizer assim, rapaz, você não é caveira, tira essa camisa. Rapaz, eu tava ali, mas entenda, Michel, que a admiração também que eu tenho por você é muito por você entender assim, você não se leva a sério. O que você tem de bagagem, o que você tem de autoridade, você não precisa mais falar nada pra ninguém. E quando você se mostra ali brincando, como o vídeo seu que subiu hoje, todo mundo vai estar curioso, já a gente vai dar os arrobas aí, tá? Mas assim, que você tá brincando, olha que legal, numa segunda-feira de carnaval você vai levar o pessoal pra lá pra treinar. Cara, quem gosta de fazer dança, quem tá ali, putz, aproveita, tá? No ritmo de carnaval, meditação, um pouco de tudo. Mas assim, você sempre foi um cara que foi fora da caixa. Porque a maioria do pessoal tá pensando assim, não, o negócio tem que ser um treino, uma porrada. Não, cara, é carnaval, vamos lá. Muita gente vai estar viajando, poucas pessoas vão diminuir, as pessoas que estão lá. Porque é alguma coisa mais leve, um dia só, né? Não, e é realmente buscar uma coisa que eu até aprendi essa semana, né? Não falar mais de equilíbrio, tenho que tirar isso do meu vocabulário, mas falar em harmonia. Opa! Né? Em harmonia entre mente, respiração, fazer com que as pessoas respirem melhor, fazer com que elas se movimentem, né? Entendam do seu corpo como um todo, isso faz a diferença para um treino mais forte.
Turma, vamos lá. Para começar o podcast, eu vou dar dois avisos que eu acho super importantes. Primeiro, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Já tem um podcast. Já dá o like, né? Já dá o like. Já dá o like, né, Michelzinho? A gente botou lá. Tá faltando a gente dançar? Eu vou pedir. O Michel, no final, ele dança aqui. Só a primeira parte. E aí a gente bota. E outra coisa, pessoal. Meu livro, Comunicação, Remédio que a Medicina Não Prescreve, contando toda a trajetória. Tem uma parte também que eu falo aqui do podcast. Eu quero que vocês aproveitem. Tá aqui o código, o QR Code na tela. Vai lá na Amazon, compra o livro. E eu peço pra você, depois me dá um feedback. Hoje de manhã eu tive um feedback maravilhoso, cara. O livro tá sensacional. Eu tive a oportunidade de ir lá no lançamento. Aproveitem, é realmente uma oportunidade para desenvolver aí várias habilidades. Você sabe que eu te chamei porque você estava no lançamento. Essas duas aqui eu ainda não sei porque eu chamei, porque não foram, não participaram. Eu já. Estava viajando. Só não, tá vendo? Já ficaram, olha, tá vendo? A gente vai pegar. Mas eu tô doida para ler o livro, sim, com certeza. O livro do Egler também maravilhoso e eu quero ler o teu livro. Então vamos lá, tem que devorar e eu acho que o mais importante é dar o feedback. Turma, para o Jeff Podcast acontecer, a gente precisa da parte principal, que são os nossos patrocinadores. Então vou falar mais uma vez com vocês. Patrocinador, vacinar. Cuida de Manaus, da sua família também, da idade, desde bebezinho até a terceira idade. Então se você tem alguma preocupação, seus pais ou seu filho precisam que vão em casa, vai lá, bate no QR Code aqui, fala com o pessoal da vacinar, chama eles têm uma equipe que já está especializada para ir na sua casa com todo conforto. Não precisa sair, não. É seu pai, sua mãe tem uma dificuldade de se locomover? Não tem problema. Vacinar vai na sua casa. Mas também hoje é o Hospital Check-up. A gente está no mês combate ao câncer. A gente vai pensar sempre que não é que eu vou procurar doença. As pessoas têm essa mentalidade. Não é que eu vou procurar doença, não. Você vai achar se você tiver. Então, assim, tire o seu mês para fazer os seus exames. Faz o check-up geral. Você pode fazer a marcação, agendamento de todos os seus exames. Pode ser online ou também pode ser via WhatsApp. Não perca tempo. O Hospital Check-up fica no coração de Manaus, no Adrianópolis. E também está aí aberto para a sua família. WhatsApp Manaus, que é a maior escola de inglês para adultos da América Latina. Eu já fiz o WhatsApp, bato sempre nisso. Por quê? Porque o inglês é que vai levar a gente mais longe. Os artigos científicos, seja do de vocês, da educação física, seja da psicologia. A Silvia ainda pode falar mais, que a Silvia morou fora já há um tempo com o marido dela. Tá de volta agora, não vou dizer que fui eu não, mas eu rezei pra você voltar, que eu tava com saudade de vocês. Show. Então assim, e lá no WhatsApp, como é para adulto, ele fala sobre gestão, empreendedorismo, coisas que é muito mais palatável do que voltar pro bom e velho verbo to be, né? E para terminar, pessoal, mas não menos importante, IBK. Alugue o seu carro, desapega. Então, quando você aluga o carro no IBK, tem uma coisa muito importante. Sabe aquela correria do dia a dia que, cara, tem que fazer uma revisão no carro, tem que ter um problema, levar no mecânico? Você não tem problema nenhum. Na IBK, quando você aluga o carro, eles já vão fazer programado, eles vão na sua casa, pega o seu carro, leva no mecânico, traz o seu carro de volta e você está no seu conforto, tomando a sua cerveja, bem na sua sala, sem se preocupar. Meninos, vamos lá. Eu acho que o mais importante para a gente conversar sobre o assunto de hoje, eu queria saber de cada um de vocês. Camilinha, eu vou querer que comece com você o seguinte: qual foi na tenra idade lá que você tem a lembrança de como é que você entrou no esporte e quais esportes você também já participou desde pequenininha? Bom, tudo começou na natação aos 6 anos de idade. Os meus pais me colocaram para praticar natação só com o objetivo de que eu aprendesse a nadar, como prevenção, né, para não se afogar e tudo mais. E eu fui gostando daquilo numa escolinha, né? Comecei numa escolinha, teve uma competição naquela escolinha e aí falaram para mim que eu tava assim, já tinha aprendido a nadar e podia ir para um clube. Eu fui gostando, nunca fui obrigada a fazer nada, nunca me obrigaram a treinar, a participar de nada, e eu aceitei de ir para o clube. Acho que eu tinha 7, 8 anos de idade. E a partir desse momento eu comecei a treinar de fato a natação. Já não era aprender a nadar, já era um treino de natação. E assim, até acho que os de 6 anos de idade eu fiquei na natação por esse longo período de tempo. Tenho esse certo arrependimento de não ter feito outra modalidade. Eu fiz só natação por esse tempo e foi basicamente a pandemia que me fez parar a natação, porque fecharam as piscinas.
Mas assim, quando acabou a pandemia, eu não estava decidida se eu ia parar a natação, se eu ia voltar, já tinha dado uma desanimada, né? E foi nesse momento que eu conheci o professor Márcio, comecei no triatlon e me encantei. Que bacana. Silvinha, você, como é que você começou no esporte? Então, Jeff, eu fazia aquela velha educação física da escola normal, né? Só que lá em casa, minha mãe colocava como obrigatoriedade a gente fazer um esporte à tarde, né? Para não ficar só em casa, né? Então, eu fiz voleibol, não gostei de voleibol, handball, e eu comecei a fazer triatlon. O triatlon não é, desculpa, basquete, lá no Sesc, no Eduardo Ribeiro ainda, antigamente tinha, né? E eu ia para lá, jogava basquete, e aí depois parei, né? Parei com o esporte e voltei só depois que eu tive minha filha. E comecei a correr, né? Então, mas o esporte foi sempre obrigatório na minha casa. Não abrir a mão, né? Michelzinho, e aí você, cara? Cara, a maior influência que eu tive do meu pai. Meu pai foi jogador profissional de futebol, teve a oportunidade de jogar Libertadores, então eu sempre vivi o mundo do futebol. Mas aí, por conta de várias aptidões, meu pai sempre estimulou, então tênis de mesa, tênis, né, basquete, fui atleta de voleibol, tive a oportunidade de ser campeão brasileiro em 2002 com um time aqui pela seleção amazonense. Então o esporte realmente, desde muito jovem até hoje, não para, né? Sou faixa marrom de jiu-jitsu, então são vários esportes que eu consigo organizar para poder executar. Ô Michel, você falou uma coisa que é interessante e depois eu passo a palavra para a nossa psicóloga. Mas essa história da gente experimentar. Então, assim, eu lembro que quando era adolescente, a gente, no podcast anterior, a gente falou sobre a dependência digital. Quando eu estava ali na infância, adolescência, eu morava numa vila militar, onde a gente tinha várias modalidades. Cara, eu não fazia nada bem, mas eu jogava bola de salão, campo, fazia natação, fiz judô. Só que ter esses momentos no esporte me fez gostar de praticar esporte. Porque vocês concordam comigo que quem gosta de esporte gosta de esporte? Então assim, eu fiz uma aula uma vez, uma aula que se chama Bootcamp. Cara, eu tava em São Paulo, tava fazendo nada, liguei para um amigo meu, falei, cara, eu só tava correndo na época. Falei, cara, eu queria fazer alguma coisa legal. O cara falou, vai numa aula de bootcamp. Fui lá, cara, botou quente mesmo. Até porque eu cheguei com camisa de corredor. Eu falei, quer dizer que você é corredor, né? Então vamos lá. E o cara, bora testar. Pau. Mas você entende que gosta. Sim. Gosta. Quem gosta de esporte, gosta. Então, assim, eu vejo que a necessidade que é botar e experimentar. É isso mesmo, Exatamente. Principalmente para a criança, você tem que deixar ela livre, né? Porque ela está em fase de aprendizagem. E o esporte também, ele vai colaborar nessa aprendizagem dessa criança, para aumentar o repertório dela em várias situações, né? Então, se a criança quer fazer natação, põe ela na natação. Enjoou de natação, não quero mais. Aí o pai, não, mas você tem que ir. Não quer mais. Respeita que a criança está dizendo que não está legal. Oferece outro tipo de atividade para ela, outra modalidade. Depois eu tenho que sentar com ela para pegar umas consultas. Eu quero fazer futebol. Põe a criança no futebol. Então, ela tem essas vivências, essas experiências todas que, com certeza, ela vai acumulando aprendizado, né? E vai acumulando um monte de coisas também. Porque naquela simples brincadeira ali de futebol, você também... a criança tem limites, você pode colocar regras, você pode não ter regras. Então... tudo isso é trabalhado na criança. E ela experimenta isso no futebol, ela experimenta na natação, em várias modalidades, né? E é importante que tenha esse movimento. Eu acho que a criança tem que movimentar, né? Não pode ficar parada. E aí, se quer ir para o esporte, vai. Se quer só fazer educação física na escola também, deixa fazer educação física na escola, mas tem que participar. Porque, inclusive, a educação física na escola tem um monte de regras que a criança está aprendendo ali, que é importante para ela, né? E mais tarde ela vai querer fazer um esporte. Camila, você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que se arrepende de não ter experimentado outros esportes. De onde veio isso? Bom, agora que eu comecei no triatlon, eu percebo que eu tenho algumas falhas na minha coordenação motora, equilíbrio. E, assim,
como estudante de educação física que eu era, a gente aprende, né, que tem idades que a criança tem que desenvolver, tem que praticar vários esportes, tem que fazer judô, tem que fazer esporte de bola, tem que ter várias, a maior experiências possíveis. E eu só tive a experiência da natação. Detalhe, eu sempre gostei de nadar. Não entrei em outro esporte porque eu me especializei na natação. E eu era boa, eu treinava, competia. Então, foi o mundo assim que eu entrei nesse mundo. Mas eu sinto, assim, hoje em dia, que eu poderia ter feito outras coisas junto com a natação. Nem que fosse só dia de sábado ou só uma vez na semana, entendeu? Acho que isso faltou, mas, claro, a gente não sabia, né, disso. Meus pais não são professores de educação física. Mas eu não me arrependo de nada, assim, de ter feito natação. Eu devo muito ao esporte na minha vida. E, bom, isso que eu queria falar sobre o que a Silvia falou é muito interessante, porque tem crianças que, por exemplo, eu tenho lembranças muito boas do esporte, desde que eu era criança, e isso ficou como uma memória boa na minha cabeça. E já tem colegas minhas da natação daquela época que hoje em dia veem o esporte como uma coisa assim chata, uma coisa que não foi uma experiência legal na vida, né? Por quê? Tinha a pressão dos pais, tinha a autocobrança, né, que talvez não sabia lidar. Então, acaba que deixa o esporte de lado e acaba vendo isso como uma coisa negativa na história dessa pessoa, né? Fala, foi chato aquilo. Já, no meu caso, por exemplo, eu não tive isso, porque meus pais nunca me pressionaram, nunca fui obrigada a fazer nada, então, para mim, sempre foi muito prazeroso. E, hoje em dia, como professora de educação física, eu já tive crianças, né, que eu dou aula de natação, e a criança, eu começo a notar que ela já vai para aula assim meio desanimada, que começa tipo assim, já aprendeu a nadar, mas não está muito motivada para continuar. E eu falo com o pai, olha, já está na hora de tentar outro esporte, vamos ver se talvez só uma vez na semana. Sim, eu sou bem sincera, claro que eu não quero perder meu aluno, mas eu também não quero que aquilo fique como um trauma, tipo, que chato ter que ir para natação, que chato ter que fazer uma atividade, entendeu? Não, é interessante falar sobre isso, primeiro, tentar vários esportes. Uma vez o Márcio é nosso professor de triatlo, meu, da Silvia e da Camila, ele me falou uma coisa interessante. Meu filho começou a jogar muito bem futebol, e aí o que fazem muito aqui no Brasil? O moleque joga bola, então beleza. Então ele vai jogar de segunda a segunda, ele só joga futebol. Aí queriam que fazer isso com ele. Segunda, quarta, sexta ele jogava salão, terça, quinta e sábado ele jogava campo, e domingo ele batia uma bolinha lá embaixo no prédio. Só que o Márcio falou exatamente isso, e é isso que a gente não tem esse conhecimento. Diz assim, não faz isso. Primeiro que tu vai estourar os meninos, que é o que acontece com a maioria dos grandes jogadores brasileiros. Depois eu queria que você falasse sobre isso. O Ronaldo mesmo, o fenômeno, cara, o moleque começa desde muito cedo, numa pressão muito grande, só joga bola, e aí chegou a hora quando ele estourou o menisco dele e tal. O que aconteceu? Na realidade, ele vem do overtraining desde a infância. Ele vai pegando aquela porrada. E teve uma outra coisa que eu nunca percebi. O Márcio falou assim, Jefferson, se seu filho faz judô, o dia que ele for cair de bicicleta, ele vai saber rolamento. E eu lembro que, assim, a gente até fala, desculpa meninas eu falar isso, mas assim, a queda de bicicleta de um homem e de uma mulher é completamente diferente. A mulher, geralmente, ela cai de cara, ela tem fratura. Pô, sou cirurgião. Eu posso falar por experiência. Você tá entendendo? Sim. Se arrebenta todo. E o que o menino faz? Ele faz um rolamento. Sim. E eu lembro porque eu já caí e dei um rolamento e eu falei, cara, eu não sei nem... Instintivo. É instintivo. Eu já vi homem caindo de bike e correndo, e rola, não se rala, não, e eu caí de bike, eu quebrei minha cara, eu falei, até brinca comigo, né? Não vai meter a cara. Qual é a tua visão sobre essa história das múltiplos esportes para você experimentar? É justamente buscar um repertório motor maior, né? Lá em casa tem coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, eu não deixo meu filho escolher a base. Então, o que é base para mim? Aprenderam a nadar, nadam muito bem, e judô. Mas judô para trazer autoconfiança. A luta para trazer autoconfiança, estabilidade, tudinho. Só que meu filho pratica futebol, minha filha pratica dança. Então, tudo que eles quiserem praticar, a gente vai e coloca eles para praticar. Mas eu não negocio os esportes de base que eu determino. Por quê? Aí eu estou falando como treinador, que eu sei que eu vou desenvolver tanto aspectos comportamentais quanto aspectos físicos. Mas o ideal mesmo é realmente trazer um repertório.
Fiz um vídeo com o Miguel semana retrasada jogando fute-mesa. Os meus amigos, caraca, velho, teu filho já joga fute-mesa com 10 anos. Cara, joga. Uma mesa pequenininha. Mesa pequenininha, um espaço pequeno. Então, isso é só o resultado das variações de estímulo que ele tem, fora o treinamento de condicionamento físico comigo. Ele é a minha filha mais nova. Olha, o amigo meu, que é ortopedista infantil, Newton Orlando, ele falou uma vez uma coisa muito interessante, que graças a Deus, por causa dos pediatras, a nossa geração passada, todo mundo fez natação porque falava assim, não, você tem asma, tem problema, vai fazer natação. Cara, obrigado a todos os pediatras que fizeram isso com a gente. Porque o que eu vejo? Julguem a gente, mas eu não abro mão da natação. Total, não tem Meu como filho abrir. sempre jogou muito futebol, mas ele era obrigado a fazer natação. Pai, eu falei assim, cara, você vai jogar bola, segunda, quarta, sexta, o papai vai sair, eu levo ele no futebol, mas você vai nadar. Porque assim, eu entendo que assim, até a parte da gente, hoje em dia no triatlon, mais lá na frente, se ele quiser fazer triatlon, ótimo. Mas ele vai entender o quanto quando você nada, você tem um outro desenvolvimento, o cardiorrespiratório. Cardio trabalha contralateral, trabalha tanto lado direito e esquerdo de forma simultânea. Então, os benefícios motores são enormes. Aí entra a questão de outro esporte, atenção à gravidade, porque aí na água você já perde a parte gravitacional, mas aí já entra o esporte fora, por isso que você sentiu essa dificuldade. Então é justamente pensar nesses fatores para que a gente consiga trazer o quê? Mais assertividade e uma criança mais completa, né? Um adolescente, um adulto mais completo. Silvia, A gente mora também aqui, a gente tem o maior rio de água doce, né? O Rio Negro. Então, você morar dentro da floresta amazônica, cheio de igarapés, rios, e não conseguir nadar, eu acho que natação é um esporte básico, né? E aí, meus filhos no início fizeram natação, fizeram até dizer, a criança é muito esperta, né? Então, minha filha começou a calcular, mãe, eu estou nadando 4 quilômetros e eu não vou fazer nenhum Ironman. Eu não quero mais fazer nada. Aí eu falei, tá na hora de organizar esse negócio aqui, né? Senão não vai dar certo. Então, a criança escolhe fazer, mas a gente também já põe eles naquele esporte que a gente vê que é, como ele falou, é a base, né? Se a gente está aqui, tem que saber nadar, né? Vai por um passeio de barco e tudo cai na água, tem que saber se... E aquele medo de pai, né? De sempre, chegar num lugar, numa casa que tem uma piscina e você ficar naquele desespero. Os meus não, mano. Desde o Vini... Quem tem 2 filhos vai me entender. O primeiro filho, com 6 meses, ele entrou na piscina. 6 meses. O bicho parece um peixe. A Juju, a segunda filha, demorou quase 2 anos para entrar, né? Mas aí o que acontece? Eu não queria ter medo. Eu queria ter tranquilidade de qualquer lugar que eu chegasse, que tivesse uma piscina, que a gente fosse... as pessoas que estão assistindo, pode ser que não seja aqui de Manaus, se for para um banho, se for para o Rio. Cara, meus filhos, tem um vídeo que eu gravei até na semana passada, eu bati 20 mil seguidores e fiz um vídeo específico agradecendo o pessoal. E tem uma hora que aparece, pai, a gente faz as coisas, pai é diferente de mãe, né? A gente faz as coisas... A gente foi para o Ironman lá de Novo Airão. O Ironman, chama Ironman. O Ironman, a gente tava o barco parado no porto e os meninos em cima do porto se jogando. Saltando. Mas, cara, como se não houvesse um amanhã. Então, assim, o Vini com 12, a Juju com 9, eles vêm, o Vini desde os 9 meses nadando, a Juju também. Então, assim, não são exímios nadadores, mas eles se viram. Então, assim, esse foi o pensamento. Faz parte da autoconfiança também, né? A gente, acho que aqui, quem nasceu em Manaus e quem de famílias assim que moram próximas, já tiveram contato com o Rio, tem aquelas histórias, porque no Rio tem isso e tem aquilo, aí começa a fazer medo, a criança não vai pro Rio porque tem cobra de jacaré. Olha, eu vou te dizer, a única coisa que me impede de fazer triatlo, eu adoro o Rio, eu adoro tomar banho. Mas nadar, nossa, eu me deparei lá uma sensação de liberdade assim, incrível. Nadar no Rio não se compara com nada. Só que aí o que acontece? Eu já me deparei com um jacaré no meio do rio. Então aí me deu um bloqueio. Aí me deu um bloqueio. Eu falei, nossa. Era melhor não ter falado isso pra gente, que a gente nunca encontrou eles. Cara, então... Mas é o ambiente dele, né? Então a gente tem que saber os horários e tentar se organizar pra ir lá. Nossa, foi no horário que... Não, e quando tem... Eu não falo do horário. Agendamento. Quando tem treino, assim, você tá apreensivo, convida alguém pra ir numa canoa, né? Ou num caiaque, ou num stand-up, numa prancha, que aí vai te acompanhando, os bichos não vêm, não. Eles
ficam com, Eles fogem, com né? medo, Pode eles fogem. Meninos, deixa eu puxar uma outra coisa, Silvia. Eu queria até que começasse com você mesmo, sobre o obrigar. E eu vou puxar até pra mim. O meu filho, o Vinícius, por sempre jogar muito bem futebol, chegou um momento que ele foi pra uma peneira, passou e ele treinava com a molecada que, assim, dos amigos dele. O Rafinha tá no Atlético Paranaense, com 12 anos, já tá no Atlético Paranaense, o outro tá no, o primo dele, o Zion, tá no Volta Redonda, passou pro Bahia. E aí, assim, ele tinha chegado na elite da molecada. Só que os treinos eram 3 vezes na semana, 2 horas a 2 horas e meia. E eu comecei a acontecer isso que você falou, Camila. Ele já inventava coisas para não ir. Se o tempo estava meio nublado, pai, acho que hoje vai chover. E já ia não querendo. Até o momento que eu falei assim, filho, me explica aí. O que está acontecendo? Não, pai, eu não quero. Assim, eu sei que eu jogo futebol, eu sei que eu jogo bem. Mas eu quero brincar. Eu não quero nesse nível, entendeu? E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, filho, então é o seguinte, para tudo, continua na natação. E depois tu escolhe outra coisa que tu quiser. Tá certo. Entendeu? Perfeito. Como é que você vê isso? Eu queria... Na realidade, eu queria a sua visão como psicólogo, mas eu queria a visão de vocês dois também como treinador, de ver, cara, um moleque que não quer. Tem que respeitar, porque é ele que está vivenciando aquilo. Então, é muita pressão para ele. Né? Ele está ali num treino de 2 horas e o treino pesado. De repente, ele não está vendo prazer, um retorno prazeroso para ele. Ele não tem essa coisa de que, foi lá, foi legal. Encontrei com meus colegas, mas foi só isso. Trabalhei pra caramba e não era bem isso que eu queria. Então, nessa fase da infância, você tem que dar elementos para a criança ir lá, se divertir também, principalmente. E depois ela vai escolhendo. Né? Ela realmente quero ser jogadora de futebol, adoro fazer isso, adoro fazer força, gosto dessa pressão, e isso me organizo. E a criança começa a se autoconhecer mesmo, né? Porque é um processo. Né? Então, a partir daquelas pequenas atividades, ela começa também a se ganhar, vamos dizer assim, endurance, né? E aí, tudo bem, você deixa ela. Mas, caso contrário, o pai começa a forçar, não, porque você tem que fazer isso, tem que nadar, tem que ir para o futebol, já fiz o contrato, já organizei, tem passagem, tudo pronta. E aí o menino vai chegar lá no alojamento, de repente dá um pânico, começa a fazer xixi na cama, não conta para ninguém sabe, mas essa pressão que ele encontra, né, e não tem com quem conversar, não tem como dizer para outra pessoa, não quero fazer, me tira desse negócio aqui, porque os pais estão ali, olha, você tem que fazer isso, né, isso é melhor para você. Então ele vai, porque o pai, a mãe, a família é aquela figura que ele tem que seguir, né, nós somos o ideal para eles, né? Então meu pai falou que é bom e eu tenho que fazer isso aqui que é bom, né. Ô Camila, eu vou puxar uma outra coisa para você, mas ainda no mesmo tom. Meu filho esses dias, porque assim, a gente foi, ele voltou para jogar bola, aí a gente foi para um campeonato lá em Porto Alegre, do Paris Saint-Germain. Ele entrou num time, da idade dele, ele entrou no time do pessoal de Pinheiros. E ele veio trabalhando muito. No primeiro jogo ele estava no banco, no segundo ele já era titular, no terceiro o cara viu que ele batia a falta muito bem, ele bate muito bem, ele tem uma tranquilidade. Me lembra o Romário nos melhores momentos, que assim, ele bate uma falta que nem o Roberto Carlos, ele tem força. Ele bate um pênalti como se... Ele não tem peso em cima dele. E eu vi muito o técnico lá falando pai, é o seguinte, eu consigo pegar teu moleque e fazer com que ele vire jogador. Porque ele tem força e eu consigo treinar o resto. Agora, eu não consigo pegar um moleque que tem técnica, mas não tem força. Eu não consigo fazer esse moleque com 12 anos ter força. Só que é onde chega, Camila. Eu sento com ele fala assim, pai, ele queria voltar para a mesma base e tal. E ele falou assim, pai, eu não sei se eu quero ser jogador, mais uma vez. Aí eu falei assim, filho, quem tá em dúvida, não quer. É isso mesmo? Sim. Eu ia falar isso. Se ele não sabe se ele quer ser jogador, ele não quer, porque a vontade a competitividade, a vontade de esporte, seja de natação, de futebol, é muito forte. Quando você quer e você não pensa. Tipo, nunca assim na minha cabeça passou isso. Será que eu quero nadar? Não, assim, eu ia e eu sempre tinha vontade da competição, e o tempo, e toda aquela coisa, sabe? Assim, a gente não tem dúvida.
Então, e para você chegar no Mundial de Ironman, como é que é? Você tinha alguma dúvida que você queria ser campeã? Não, assim, vamos dizer, tinha uma dúvida financeira, porque foi difícil, né, chegar até a Finlândia, pra quem não sabe, é muito longe. Então, em questão de dúvida, só me surgiu essa dúvida. Será que eu vou conseguir conciliar isso, né? Uma viagem cara, tudo isso, né? Envolve muita coisa. Já nesse Sim. ponto, não é só querer treinar e fazer, não. Já envolvia muita coisa. Mas vamos lá, vou te fazer outra pergunta. Se dinheiro não fosse o problema, tu tinha alguma dúvida Não. de onde você queria chegar? Não. Eu queria, assim, era minha vontade ir lá. E, claro, eu sabia, era meu primeiro mundial de meio Ironman, meu primeiro mundial de qualquer coisa na vida, né? E eu sabia que eu não ia chegar lá e ganhar um mundial, mas eu queria estar lá, eu queria viver essa experiência e eu não me arrependo, assim, nem um pouco. Foi, tipo, uma experiência incrível, a galera, o ambiente, né? Tudo, assim, não tem comparação com nada. Michel, eu ainda vou entrar na obrigação. Você falou que você obrigou, as mesmas coisas que você obrigou seu filho, eu obriguei o meu. Judô e natação. Aí vamos falar sobre judô. Quando ele foi o meu filho foi fazer judô, aqui em Manaus é muito forte, pessoal, o nosso jiu-jitsu. E aí todo mundo fala assim, vai fazer judô, por que não vai fazer jiu-jitsu? Só que a minha visão, já fiz judô lá atrás. No judô, você tem uma filosofia de vida. Tem método, né? Tem processo. E eu lembro que uma das coisas que quando ele foi fazer o judô, a professora dele fazia o seguinte: para passar de faixa, para fazer a troca de faixa, ela pegava um esparadrapo, uma fitinha, sim, fazia como se fosse um dan e falava assim: só vai fazer a prova, o teste de mudança, quem tivesse 4 fitinhas. Só que era o seguinte: a fitinha era treinar bem e você perdia se não se comportasse dentro do tatame. E ela perguntava, toda vez que chegava, ela falava: pai, como é que está seu filho em casa? Ele está estudando, está fazendo tudo? Porque se eu dissesse para ela que ele não está estudando, ela tirava. E o dia que o meu filho perdeu uma fitinha dessa, porque estava conversando no tatame, cara, ele chegou em casa mal, cara, mal. E aí ele falou: pai, e agora? Eu falei assim: agora fácil, faz o que a professora está mandando. Esse é o seu pensamento com o judô? É um pensamento principalmente no combate, né? Na verdade, é mais pelo combate. O judô eu preferi, sou praticante de jiu-jitsu, mas o judô é uma arte milenar, é uma arte que vem toda com processos, tem prova para passar de faixa, mas é relacionado a mais o combate com outras pessoas, porque no final das contas, o que a gente tem que fazer no dia a dia? Eu tenho que conversar com o Jefferson, hoje eu estou conhecendo a Camila, hoje eu estou conhecendo a Silvia. E a luta por si só, não que eu vá, né, que a gente vá brigar, né? Mas às vezes poxa, será que eu estou seguro o suficiente para poder dar pelo menos um bom dia para a Camila? Um bom dia para a Silvia? Então a luta ela vem muito para essa parte. E questão de disciplina e hierarquia. Então hoje ele treina num lugar no qual o professor Aron tem um grau de disciplina muito grande. E a gente sempre conversa sobre isso. E aí uma técnica que eu estava até falando para a Silvia, que eu uso muito com meu filho você quer que eu fale como pai ou você quer que eu fale como treinador? Então isso funciona muito bem para os dois, mas para o Miguel que é mais velho. Então se eu falo como pai, eu trago os aspectos de mais tranquilidade, mais flexibilização. Mas se eu falo como treinador, eu falo até um pouco da minha experiência, o quanto que eu me arrependi de fazer determinadas coisas e eu poderia ter chegado a um ponto maior. Uhum. E aí ele vai e toma a decisão em alguns pontos. Pessoal, a gente vai continuar um papo, mas sabe o que eu estava lembrando? Eu trouxe a minha camisa aqui do Ironman, porque é o seguinte: as pessoas quando me veem, eu vou te dizer, qual é a camisa mais cara que você teve? A do Ironman. Custa em média uns 20 mil reais, que é a alimentação que você tem, a creatina, o whey, isso se a gente não falar no valor da bike, porque assim, a minha esposa, ela acredita piamente, meu amor, assim, foi 5 mil só a bike, tá? 5 mil só, eu dei 3 mil a outra de entrada, só paguei 2 de diferença. Então assim, uma camisa dessa, porque essa camisa especificamente é de finisher, você só ganha se você acabar a prova. Então, custo base aí 20 mil, sem falar sobre equipamentos, não é isso, Camila? E a medalha, que quando eu fiz a viagem lá pro Mundial, minha mala foi perdida.
A gente chegou em Manaus e a mala não chegou. E naquela mala estava minha medalha. Aí a gente lá fazendo a reclamação, o Bruno, né, fazendo a reclamação, medalha, 4.000 euros. E ele, lógico. Foi a passagem que a gente ganhou. Tudo, sim, um valor que a gente nem... Silvia, vamos falar sobre outro aspecto. Quando a gente vai falar sobre os ganhos que a criança tem, frustração, cara. Você começar, o Michel tinha dado spoiler antes sobre a história de você vai pro judô, você vai lutar contra a pessoa, mas a chance é 50-50. Se você estiver no mesmo nível dele. E como é que o quanto o esporte ajuda a essa criança que às vezes até em casa os pais não querem que ele se frustre, mas no esporte ele tem a frustração dele. Pois é, eu acho que isso, dentro do contexto, de novo, de aprendizagem, eu acho que é muito importante, né, ter essas pequenas frustrações no esporte, em casa, porque ele vai aprendendo a lidar com isso, né, vai construindo sua resiliência, que vai, na vida adulta, vai estar lá no repertório dele e ele vai poder utilizar, né? Então, no esporte é importante ele ter as frustrações. Por exemplo, o menino na educação física ou no esporte, vamos tirar para o ímpar, e aí ele ficou no banco e ele queria jogar. Ele ficou chateado, né? Mas aí ele vai ter que lidar com aquilo, né? Pô, fiquei agora no banco, mas o outro jogou, daqui a pouco vai ser minha vez, ele vai ter que lidar com essa situação. Né? Às vezes a criança volta para casa chateada e quebra tudo, fala para o pai, porque eu queria ser o primeiro. E aí vai da gente, nós pais, dizer para a criança, olha, nem em todo momento a gente precisa estar em primeiro lugar, ser o primeiro, você vai jogar como um time, era um time, então o time ganhando, você ganha também, vai chegar a sua vez de jogar. Então todas eu acho a frustração, ela é importante, ela tem que ser trabalhada e ela vai dar ela ela constrói a nossa resistência lá na vida adulta também, que a gente vai encontrar um monte de frustrações, a gente vai ter que saber lidar com elas, né? Camila, frustração para você é um trampolim? Foi você ser frustrada em algum momento que você treinou, não deu, cara, foi uma coisa que bateu uma mola, você falou assim, cara, eu vou ajeitar porque da próxima vez vai ser diferente. Assim, na natação, o que a gente muito tem frustração, porque a natação de piscina, né, as competições, é muito duro. Você treina por muito tempo e, vamos lá, uma prova de 50, uma prova de 200. Ou você melhora muito pouco, ou você piora, ou você nem melhora. Então, é uma questão, assim, não é sorte. A gente tem que treinar, né? Mas, às vezes, você saiu errado do bloco, errou o toque, coisas mínimas que, assim, fazem a diferença. Às vezes, a gente erra, né? Então, eu agradeço muito meus pais, principalmente minha mãe, porque eu acho que fez muita diferença o modo de eu ver o esporte, né? A gente tinha na natação marcas, que eram tempos que a gente tinha que fazer para classificar para uma competição nacional, coisas do tipo. Aí, quando eu estava naquela fase assim que comecei a ir para essas competições mais importantes, a minha mãe falava, olha, tu vai tentar fazer a marca, tu vai tentar classificar para a competição, mas se você não conseguir fazer aquela marca, Deus o livre você sair daquela piscina chorando, batendo, triste. Eu não quero ver você com a cara para baixo. Você deu seu melhor, não deu, pronto, vamos tentar de novo. Mas assim, ela sempre foi muito clara nesse. Eu não quero ver você chorando quando sair da piscina. Enquanto show. E eu nunca processo, saí. né? Eu já teve competição que eu me afoguei, errei a virada, me afoguei, mas nunca saí chorando. Michel, deixa eu perguntar até uma coisa, cara. Falando sobre competitividade. A minha filha Juju, ela tem 9 anos. E diferente porque lá em casa, não sei se quando eles assistirem isso aqui, de repente eu vou ter que estar pagando um psicólogo mais lá na frente. Mas a Juju é o seguinte, a Juju com 7 anos começou ginástica artística, com 8 ela foi para o primeiro campeonato, ganhou medalha de participação. 8 anos. Ela vira para mim e fala assim, pai, o que eu faço para ganhar a medalha? Eu quero subir ali no pódio, eu quero ser a primeira e eu quero ganhar pelo meu mérito. Aí eu falei, filho, olha só. É isso que você falou. Você quer que eu fale como pai ou como treinador? Como treinador, então senta aqui. Eu falei, filho, é o seguinte, você tem que treinar, mas você tem que comer bem, você tem que dormir no horário, você tem que descansar. O sono, que as pessoas sempre relegam, o sono faz parte do treino, dormir bem. E aí ela fez... eu liguei para o André Pellegrini, que é o nutricionista esportivo meu, e fez uma dieta específica para ela.
E ela começa assim, cara, ela comeu, toma o café do jeito que ele mandou. Pai, sempre mandei, ela nunca tomou, mas ele mandou e ela faz. Almoço, dorme depois do almoço, porque no final do dia ela vai pro treino e treina 2 horas competitivo. Beleza. Chega na última competição que ela foi, ela ganhou 3 medalhas de ouro. Solo, trave e no salto. E ao mesmo tempo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, quando eu vi ela lá subindo as 3 vezes naquela alegria, todo mundo estava feliz, eu estava feliz, não estar feliz, só que nós como pai fala assim, como esportista, fala assim, nem sempre você vai estar em cima. Vai ter o dia que você vai fazer tudo isso e você não vai conseguir chegar. Mas não é o momento de lidar com a frustração dela. Como é que eu vou num momento mais feliz eu boto ela para baixo? Mas eu acho que o background de dizer assim, depois, é falar assim, calma que a vida também não vai ser só louros. Uma das coisas que eu procuro fazer muito é uma matriz básica com os meus filhos, que é de perdas e ganhos. E aí, mas antes eu faço a pergunta, Miguel, para você ter sido campeão no judô, o que você acha que você fez? Pô, treinei assim, treinei assado, quantas vezes na semana? Comeu besteira, teve aniversário de alguém esses meses aí, tanto dia. Aí eu faço ele pontuar e faço escrever. Então, porque isso tem um rendimento muito maior para quem escreve, né? E, da mesma forma, uma época que ele foi segundo lugar, perdeu a final. Cara, o que foi que aconteceu? Né? Então, fazendo pontuar. Nessa hora, ele mesmo vai ter, eu pelo menos faço ele pensar naquilo que ele tem que fazer e naquilo que ele pode deixar de fazer e deixar de perder o pódio. Então, perdas e ganhos. Cara, o que você vai perder treinando mais? Porque hoje o maior problema que eu vejo é a quantidade de distrações. Então eu falo para o meu filho, você só não vai ser campeão ou um pódio, alguma coisa, se você deixar ser levado pelas distrações. Hoje quem é menos distraído é campeão. Sua filha é extremamente focada. Então se tu valorizares cada vez mais esse foco dela e dando atenção básica em alguns comportamentos, ela vai ser uma multicampeã. Olha só, pessoal, que fique gravado aqui nos anais do Jeff Podcast, que a minha filha só não está aqui, que a mãe proibiu, porque é horário de aula. Olha aí, ela falou, ela não vai, você grava outro dia, porque você não vai levar ela. Camilinha, outra coisa que a gente vai falar sobre o ganho do esporte. Para você vir na natação, você ganhar suas competições, para você vir para o triatlo, ganhar a competição, ir para o mundial, beleza. Tem uma coisa que é importante, que é o foco. Mas quando a gente leva o foco para o esporte, você consegue transferir, você imagina que você transfere isso também para a sua vida pessoal, trabalho? Com certeza. Disciplina, respeito, foco. Tem muitos valores que o esporte de fato me deu e em casa também, minha família. Mas a gente aprende muito com o esporte. E uma coisa que eu acho legal, eu aprendi muito com o esporte. E hoje em dia, como professora, eu tento passar isso para os meus alunos, porque eu me sinto egoísta se eu, de repente, ver um comportamento errado e eu não corrigir, e eu não for lá e me fizer de boa professora, né, e ficar passando a mão, não. Falo, eu tenho que fazer isso, porque foi isso que fizeram comigo e foi isso que fez com que eu, hoje em dia, seja a pessoa que eu sou, tenha os valores que eu tenho e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante, a questão de personalidade, comportamento. O esporte, assim, ele molda a pessoa. Exatamente, é isso aí, Camila. Então, na hora que você viu que a criança, ela, xingou a outra colega ou não quis fazer e jogou o material fora da piscina, você vai lá e conversa com ela, por que você jogou o material, né? Então, você está ensinando para ela algumas regras sociais, você está ensinando para ela ser educado com a outra criança, com a professora, respeitar. Então, o esporte, ele te dá essa oportunidade de trabalhar todas essas aprendizagens. Eu sinto esse compromisso e, assim, já aconteceram situações, né? Aí eu falo com os pais, eu digo, olha, hoje eu tive que chamar a atenção do seu filho, mas eu não me excedi, né? Chamei de forma sutil. E eu não sei se ele vai reclamar, não sei se ele reclamou, mas aconteceu isso, isso, isso. Aí o pai chega e fala, não, tá ótimo, pode continuar, tá ok. Tem pais que também não gostam muito, né? Mas eu sempre tento de levar esse
esse método aí. E é importante essa participação da família. A família sempre tem que estar junto, né? Então, se você consegue ter essa relação boa com os pais, chamar os pais, dar um feedback, o pai também ser esse continente que vai ajudar, que vai agregar, isso é super importante para o desenvolvimento da criança. Mesmo, né? Sim. Tem muito pai que é muito permissivo e acaba engolindo seco, né? Poxa, meu filho quer falar, mas acaba Sim, tem pai também que não percebe. Aí se você dá aquele chamado, ele fala... Isso é muito bom. E a criança é muito inteligente. A melhor coisa de trabalhar com criança é que a criança entende tudo, faz. Por isso que a gente está conversando aqui. Meu filho é muito bom nessa habilidade, nessa modalidade. E eles aprendem muito São rápido. esponjas, né? Aprendem muito rápido. Mas a gente tem sempre que respeitar o que eles querem. Não quer isso? Tá bom, vamos fazer outra coisa. Por que você não quer? Sempre ter essa conversa. Eu vou ter que conversar muito sério com você depois. Mas vamos lá. Tem uma parte, e aí a gente pode entrar em conflitos de gerações, mas eu vejo muitos pais sendo mais permissivos, e aí no esporte vai ser o reflexo do que a gente vê nas escolas. Quando meu filho ou minha filha estão dentro de um treinamento onde tem um professor, eu não opino. Nada. Eu tenho o respeito de que aquele profissional, ele sabe mais do que eu naquilo que está acontecendo. Dali para fora eu posso falar com meu filho sobre, cara, como é que você vai se alimentar, você tem que dormir, você tem que descansar, tem que fazer isso. Mas ali dentro eu não posso interferir e eu vejo que hoje em dia os pais, e aí a gente está reclamando dos pais porque os pais são nossos amigos, são da nossa idade. Chega ela e fala, não, coitado, não é assim, calma, pega leve. Fala assim, poxa, cara, como é que você vai moldar? Você vê muito isso. Na verdade, você acaba vendo no seu estúdio o reflexo dessa permissividade quando chega com você? Não, vê muito, né? Hoje a questão de comportamento básico da criança está muito alterado. Né? Às vezes ela fala com nós adultos de uma forma muito informal e eu não estou acostumado com essas coisas. Então eu sempre peço, poxa, com licença, por favor, o senhor. Né? Então são situações básicas que ajudam também, vão ajudá-los no outro dia a dia. E uma coisa que tu lembraste agora, na questão dos pais, né? Uma vez eu fui assistir o jogo do meu filho, o treino, no futebol, e aí o pessoal, pô, tu não vai falar nada, tu não vai gritar nada. Eu não. Vocês que são doidos aí, estão tudo gritando, pai gritando, e grita aí não sei o quê. Por isso que os meninos, então eu seguro, como né, tu falaste agora, pô, meu filho, e aí, o que você achou do jogo hoje? Deixa ele comentar, e aí ele pergunta, e aí pai, o que o senhor achou? Eu falei, cara, naquele momento ali, assim, assado, cozido, naquele momento assim, porque também eu treinei nas categorias de base do América, né, futebol. Então eu falo muito daquilo que eu vivi. E como meu pai foi jogador profissional, né? Então fica mais fácil também. Eu vejo muito isso. Sabe uma coisa que me irrita completamente? Sempre vivi desde moleque com o Vini na beira do campo. E às vezes a base que ele tem de futebol era uma base muito de, cara, recebe a bola aqui, toca, e tinha esses treinos onde você triangulava, transição, aquela coisa toda. Então quando ele mudou de time, o que acontece? Para ele é normal, se ele tá aqui, ele passa, ele vai lá receber. E aí o pai ficava naguelando, que a gente chama, né? Chuta, chuta, chuta! E aí meu filho chegava no final e falava assim, pô, pai, o moleque nunca passa uma bola. Pô, eu tô servindo o time todinho e o cara, pô, tava lá na frente do gol. E eu via que se os professores não fizerem o que a Camila falou, porque tinha escola que o professor achava que isso, eu não vou entrar em atrito com o pai. Mas quando ele entrou quando ele passou na panela lá no time do Internacional, esse moleque fazia a primeira, segunda vez. Quando é a segunda vez, o professor falou assim, você não pode mais chutar pro gol. O pai ficava louco do lado de fora. Ou ele tirava o moleque do campo. Então, assim, é isso que eu estou falando, o professor tem que ser respeitado, a autoridade lá dentro é dele, e exatamente, o meu filho, aqui em Manaus, nos times que ele joga, ele sempre é o melhor do time. E eu vejo os pais goelando lá, e eu tô calado. Isso no final é só isso aí que você está falando. E aí, filho, o que você achou? Mas é uma das coisas que os próprios professores, acho que por conta também de um profissionalismo maior, poderia fazer como a Camila. Chegar lá, dar um feedback anterior. Pais, é o seguinte, hoje o treinamento vai ser de tal coisa. Olha, eu pediria, porque afoba a criança, deixa a criança um pouco, né, desnorteada, agoniada. Então, um feedback como esse, tanto antes quanto no final, eu acho que já ajudaria muito mais.
no decorrer das atividades. Eu acho que falta também um pouco mais de profissionalismo por parte dos treinadores. Sim, né? acontece muito em treinamento, não sei se vocês já viram. A criança está ali no treinamento e ela é uma criança quando ela está só com o professor e ela é outra criança quando o pai está na aula. Tensa. Atrapalha, assim, a criança acha que a autoridade maior, e logicamente é o pai. E acaba que a professora fica assim, a amiguinha, não sei o que passa na cabeça, mas eu percebo isso com muitas crianças, que quando ela está sozinha, ela é uma criança, você é a autoridade maior. Quando o pai está ali, ela acaba se refugiando no pai, enfim. É, porque tem isso mesmo, né? Então, vou pro lado daquele que está deixando eu fazer isso que eu quero, né? Então, até ela se ajustar nessas regras e nessas normas de convivências e tudo, morais, ela passa por essas situações, né? Então, a professora me chamou a atenção, foi legal, entendo, aí, mas deixa eu ver se é verdadeiro mesmo. Aí eu vou lá com meu pai, eu faço uma besteira de novo, aí o pai deixa. Eu falo, parece que ainda não é. Mas o tempo todo a criança está se ajustando e é importante o professor sempre reforçar, trazer de volta. Olha aqui, isso é assim, 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 que uma hora a criança vai se ajustar e ela vai entender. Eu acho muito importante. E às vezes tem crianças que são 3 anos, 4 anos. Ai, não vou chamar atenção, coitadinho, ele não sabe, ele sabe. E a gente tem que ter um método para chamar atenção. Mas, assim, deixar as coisas passar, deixar a coisa passar, vai restar para você mesmo, professor, que no futuro você não vai ter o respeito do aluno. Isso faz parte do esporte. Sim. A questão da disciplina, de escutar o treinador de quem está direcionando. Então, o pai também tem que aprender. Acho que, no final das contas, hoje, o treinador ele precisa se preocupar em dar treino para o filho e dar treino para o pai. Isso eu faço muito nos projetos sociais, né? Porque já são crianças em vulnerabilidade, em determinadas situações. E aí, quando a criança, por exemplo, está faltando, não está fazendo atividade por algum motivo, chama os pais e reúne. A criança foi bem, está se desenvolvendo legal, chama os pais e dá esse feedback. Porque o pai ali, a família toda, ela ajuda bastante. Quando ela vê que a gente está dizendo, olha, teu filho está melhorando, progrediu e fez isso, ela também dá o feedback para a gente. Poxa, eu também estou percebendo na escola, ele está tirando melhor notas, ele está gostando de ir para a escola. Então, é o tempo todo a gente tendo que fazer, dar esse feedback para os pais. Chama os pais. A criança não está legal, chama os pais. A criança ficou legal, chama os pais e dá o feedback. Olha só, pessoal, a gente está terminando o podcast, mas eu queria dar só uma pergunta, Michel, porque eu e você como pai, eu acho que é uma coisa interessante o seguinte. A gente vê muito a história do propósito. Cara, propósito de vida, propósito de a gente falando aqui sobre esporte, mas a gente vai juntar desde o esporte com o ser humano que está sendo formado, que é a nossa criança, para um futuro. Você acha que ela tem que já achar o propósito no começo? Ou, cara, a gente vai dando caminho, lá na frente ela acha o propósito dela? É uma coisa, trazendo assim para o meu dia a dia. Eu entendo que, cara, é muito difícil ter um propósito único, muito claro, muito objetivo. Os propósitos vão se mudando no decorrer da nossa vida, de fase. Então, para os meus filhos, pensando e sendo treinador também, que eu sou treinador deles, treino outras crianças atletas, tem um fenômeno lá da natação, que é a Lívia, de 13 anos, e eu falo assim, cara, o que tu queres agora? Eu nem falo de futuro. É sempre presente e o dia depois. O que tu queres para hoje? O que tu queres para amanhã? Ponto. Que aí o dia a dia a gente vai entendendo comportamentos, tendo o auxílio de profissionais capacitados como psicólogo, a Lívia, para poder dar o direcionamento maior. Porque uma criança pensar em propósito a longo prazo, eu já não sei nem o que, eu vou fazer 38 anos esse ano. E a gente pensa, porque são muitas possibilidades. Hoje você é um profissional, um grande médico, um grande cirurgião, mas será que hoje o Jeff poderia seguir só como escritor? Será que o Jeff poderia continuar sua vida profissional somente como palestrante? Então, olha quantas coisas aparecem. Quantas coisas aparecem de oportunidades na nossa frente. Então, o mais importante é entender o que a gente quer fazer agora. E tem que promover esse ambiente saudável para a criança, né? Eu acho que à medida que ela tem esse ambiente saudável, que ela pode experienciar muitas coisas, e eu acho que ela vai naturalmente se desenrolar lá na frente e saber o caminho que ela tem que seguir. Só para terminar, eu vou falar sobre uma coisa que eu já vivi e tem um livro que é muito bacana. O Agassi, que foi um grande tenista, ganhou vários Wimbledons,
no livro dele ele fala que a coisa que ele mais detesta na vida dele, qual é? Jogar tênis. Porque o pai dele foi um jogador de tênis frustrado, que passou toda a frustração para o filho, e é isso que acontece muito, principalmente nos campos de futebol. E hashtag falei, né? É isso aí mesmo. E o que acontece? Às vezes a vontade não é do menino, é do pai. O pai que não foi jogador e ele impute isso no menino. Só que o Agassi, ele fala no livro dele que a coisa que ele mais detesta, odeia da vida dele é o tênis. Por quê? Porque desde pequeno ele teve que jogar tênis, não pôde jogar nada, fazer nada. O pai dele falou assim, você vai ser tenista. Mas só que quem predeterminou a vida dele foi o pai dele, não foi ele. Ele nunca perguntou se ele queria ou não queria. Ele só foi fazer. Meninas, vamos lá. Redes sociais, por favor. Silvinha, rede social, você quer dar a sua rede social? Você como psicólogo esportivo, é importante. Pai, você pai que vai levar seu filho, leve primeiro seu filho. Você vai entender muitas das vezes que é você que se precisa, não é isso, Michel? Total. Deixa suas redes sociais aí, Silvinha. Já vou pegar meu celular aqui. Vai Então, falando aí, Silvia. Agora, vamos lá que vai ter que traduzir tudo. Meu Silvia. Instagram é Silvia SYLVIA, Silvia _ Fosberg. Vamos lá, Fosberg. FORSBERG. Tem o grupo, Vai tá aqui. eu tenho também meu Internacional, grupo né, de trabalho e pesquisa, que é o grupo Quiasma, é @Quiasma também. Quiasma, pode seguir QI. lá. QI, é. Tem a nossa assessoria esportiva também, MSS Team. Team, Que é o Márcio Soares. que é do Márcio Soares. Então, tá bem Tá bem amparado. aberto, né? Camilinha, por favor, olha só, pessoal, por favor, a gente sempre fala sobre esporte, sobre patrocínio. Por favor, vamos ver se pelo menos alguém olha hoje e fala assim, cara, eu vou patrocinar também, vou ajudar a Camila. Aproveite essa oportunidade. Chegar, aproveita essa oportunidade. Não é só um rostinho bonito, tem mundial, tem Iron, treina todo dia. Cara, Camila, vamos lá. A gente vai conseguir. Fé em Deus que a gente vai conseguir hoje um patrocínio para você. Camila Valdez Carreno. Valdez, Valdez, V com V-A-L-D-E. Z, Carreno com C. Com C. Mas vamos lá, Carreno. C-A-R-R-E-N-O. Aham. Pronto, então tá bom. Michel, você que é o mocinho mais novo da história, vamos lá, deixe seus arrobas aí, por favor. @CT Michel Oliveira e @treinador Michel Oliveira. Então são dois endereços aí que aí eu vou justamente trabalho parte do centro de treinamento e agora trabalhar mais a parte pessoal. Então tá bom. Turma, vocês já viram que vocês têm que... Agora, acabou o vídeo, já liga, professor, já marca um esporte pro seu filho, já coloca lá se ele tá precisando. Ah, ele só joga bola, cara, bota ele na natação, bota ele no judô. Vai fazer, testa, vê o que ele gosta, que você vai encontrar. Mesmo esse menino que está na frente do computador aí, ele vai gostar de alguma coisa, basta você fazer a sua parte, que é levar ele e estimular. Beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.